A gente vai começar a estudar agora o tipo de sistema de esgotamento sanitário coletivo, separador absoluto do tipo convencional. Para a gente conseguir dimensionar um sistema de esgotamento sanitário, é necessário, como ponto de partida, ter alguns critérios e parâmetros. O primeiro deles está associado ao consumo per capita de água, quanto de água que a gente consome nas nossas residências, que vai se transformar posteriormente em esgoto. Além disso, a gente vai precisar também determinar os coeficientes de variação de vazão horárias e diárias, de vazão mínima, o coeficiente de contribuição industrial e bem como o coeficiente de retorno dessa parcela que era água consumida, né, que foi água consumida, que se transformou em esgoto depois da utilização nas nossas casas. Ainda é necessário determinar a vazão de infiltração, o alcance de estudo do projeto, geralmente também se adota de 20 anos, assim como para o sistema de abastecimento de água, e também se utiliza como critério de projeto o coeficiente de habitantes por ligação domiciliar de esgotamento sanitário. Então, como ponto de partida do nosso sistema é a coleta dos esgotos, essa coleta de esgotos, a gente precisa saber determinar de onde que vem o esgoto, de qual a origem que vai contribuir para aquela vazão de esgoto. A gente pode ter como uma vazão mais comum, são os esgotos domésticos, mas ainda pode-se ter a ligação industrial dos esgotos industriais ligados ao mesmo sistema do esgoto doméstico, o que não é muito comum, tá? Geralmente tu tem indústrias com seus próprios sistemas de esgotamento sanitário e posteriormente se faz o lançamento em um corpo aquático, né? Ou então no solo. Mas, enfim, pode-se ter o caso de ter também ligações industriais no sistema de esgotamento sanitário de uma cidade, né? Coletor público. E a água de infiltração também influencia nessa vazão de esgoto e deve ser considerada também como um parâmetro de projeto. Iniciando com os esgotos domésticos, então a gente tem que essa vazão do esgoto doméstico ela é calculada com base no consumo de água per capita, né, de cada localidade. Então, se a gente tem residências, comércios, instituições públicas, a gente vai ter um consumo de água próprio para esses locais e esse consumo de água posteriormente vai se transformar em esgoto. Como a gente viu lá na primeira unidade, o consumo de água está associado com a cota per capita, quanto de que cada pessoa consome de água geralmente, e essa cota per capita associada ao número de pessoas que contribuem, que vão consumir essa vazão de água. A gente vai ter a multiplicação da cota per capita com o número de pessoas, número de habitantes, o consumo de água total, né? A vazão de água total requerida. Desse total de água consumida pela população, nem tudo retorna na fração de esgoto. Parte, por exemplo, é incorporada à rede pluvial, ou parte é interceptada para irrigação de jardins ou lavagem de carros, e aí acaba indo para a rede pluvial. Parte dessa água também é infiltrada, então a gente tem um coeficiente de correção, já que nem 100% dessa água consumida o sistema de abastecimento de água vai contribuir para a vazão de esgoto do sistema de esgotamento sanitário, é necessário se adotar, então, o coeficiente de retorno, chamado R, que é essa razão entre a vazão de esgotos pela vazão consumida de água. Geralmente se adota R igual a 80%, então R igual a 0,8, mas esse coeficiente ele pode variar de 40% até 100%. No entanto, a recomendação do projeto, até que a ABNT recomenda para se fazer um projeto de esgotamento sanitário, é utilizar R igual a 0,8, ou seja, 80% da água consumida vai retornar para o sistema de esgotamento sanitário na forma de esgoto. Então, a partir desse consumo de água e também do coeficiente de retorno, a gente vai precisar calcular a vazão média, as vazões máximas e as vazões mínimas que são utilizadas em projetos de esgotamento sanitário. A vazão média, então, como ponto de partida, ela está associada àquela vazão média consumida de água, sendo que a gente tem aqui a introdução do coeficiente R, como vocês podem ver aqui no slide. Esse coeficiente de retorno, então, ele associa a vazão de esgoto com essa vazão aqui de água, a população vezes a cota per capita, ou seja, o quanto de água que cada pessoa consome por dia, multiplicado pela população daquela região, a gente vai ter o consumo de água. E de maneira similar, a gente tem a vazão de esgoto gerada por determinada cidade, a gente multiplica esse coeficiente de retorno R pelo consumo médio de água de uma cidade. E a gente pode ter aqui nas fórmulas apenas a diferença delas a transformação de unidades. Uma está em metros cúbicos por dia e a outra está em litros por segundo.
Então, lembram que a gente viu na parte de abastecimento de água que a gente tem coeficientes de variações horárias e diárias, né? Aquele K1 e K2, sendo o K1 o coeficiente do dia de maior consumo, né, igual a 1,2, e o K2 o coeficiente da hora de maior consumo, igual a 1,5. Essas variações de consumo de água, elas também vão influenciar na geração dos esgotos, né? Também vai haver uma variação nessa geração de esgoto, tanto diária quanto horária. E entra aqui um novo parâmetro, um novo coeficiente de projeto, que é o K3. K3 igual a 0,5, que é associado ao coeficiente da hora de menor consumo. Esses coeficientes eles são utilizados para esgoto, porque no caso da vazão máxima, a gente vai precisar utilizar essa vazão máxima de esgoto para conseguir definir o diâmetro de tubulação. No dimensionamento da rede de coleta de esgoto é utilizada a vazão máxima de esgoto. E essa vazão máxima de esgoto, o que é? É a vazão média multiplicada por 1,2 multiplicada por 1,5. Então, é aquela vazão máxima da hora de maior consumo daquele dia em que houve o maior consumo. E aí, a partir disso, multiplicando esses coeficientes de vazão, esses coeficientes de variação horária e diária pela vazão média, a gente vai ter a vazão máxima de esgotos. E, novamente, essa vazão máxima utilizada para o dimensionamento de diâmetro de tubulação. A vazão média, por outro lado, ela vai ser utilizada para o dimensionamento da estação de tratamento de esgoto. Então, vai chegar lá na ET uma vazão média associada àquele consumo de água e o coeficiente de retorno. E a vazão mínima, ela vai ser empregada para a gente conseguir também dimensionar o diâmetro de tubulação, porque vai precisar atender essas condições de vazão mínima passando pela tubulação para evitar as condições de formação de sulfetos, né, e desprendimento de gás sulfídrico associado, por exemplo, ao mau cheiro ou então à danificação das redes de coleta de esgoto. E aí a vazão mínima é a multiplicação do coeficiente da vazão mínima, K3, 0,5, vezes a vazão média. A vazão de esgoto industrial, ela também vai precisar ser acrescentada caso essas indústrias estejam ligadas à rede pública de coleta de esgoto, e ela vai depender muito do tipo de indústria, né, qual o porte da indústria, qual o grau de reciclagem ou reuso da água dentro da indústria, quais são as práticas de conservação da água, e essas vazões de esgoto industrial, então elas vão variar e o seu hidrograma difere do hidrograma da geração de esgoto doméstico. Então, as variações de vazão ao longo do dia de uma indústria é diferente das variações de vazão de esgoto doméstico. Dependerá muito do horário de funcionamento da indústria, qual o tipo de produção, quanto de água que está sendo consumido, para a gente ter essa vazão de esgoto industrial. E aí, para que a gente consiga incluir essas vazões industriais, é necessário se ter um cadastro de grandes usuários para se determinar qual é o consumo de água dessas indústrias e consequentemente, qual é a porcentagem dessa água que vai se transformar em esgoto. E são utilizados geralmente valores próximos de indústrias semelhantes encontradas em literatura. Mas é como eu falei para vocês, geralmente é muito difícil a gente ter uma vazão de esgoto industrial ligada a uma rede pública de coleta de esgoto doméstico. O que mais se adota é que a própria indústria é que tenha seu sistema tanto de abastecimento de água quanto de esgotamento sanitário próprio. E por fim, a vazão de infiltração, ela também vai precisar ser considerada para a gente conseguir somar essa vazão de esgoto total. E essa vazão de infiltração, ela pode ser oriunda de tubos defeituosos, de juntas, né, das paredes dos postos de visita, em que há uma somatória de vazão de água que vem, por exemplo, infiltrada das tubulações de água ou mesmo de infiltração da água da chuva no terreno. E aí, se tiver um tubo defeituoso com alguma brecha, pode acontecer essa vazão de água de chuva entrar, né, ser somada à vazão de coleta de esgotos, principalmente em solos mais arenosos, em que a gente tem essa maior capacidade de filtração natural do solo. E aí a ABNT ela recomenda utilizar um valor aqui associado ao comprimento da extensão da rede coletora, em que é adotado um valor de 0,05 a 1 litro por segundo de vazão para cada quilômetro de rede coletora.
Então, eu vou utilizar no valor tabelado, adoto aqui um valor entre essa faixa, e dependendo da extensão da minha rede coletora, eu vou ter uma vazão a mais a ser considerada nessa estrutura de coleta de esgotos. Então, a vazão de esgoto total média vai ser a somatória da vazão de esgoto doméstica média, mais a vazão industrial média, mais a vazão de infiltração. Essa vazão de infiltração novamente considera a extensão da rede coletora, né? O valor tabelado por quilômetro de rede coletora, multiplicado pela população total atendida, bem como pelo coeficiente de retorno de esgoto, que pode ser de 0,8. E a vazão industrial média vai depender de cada tipo de indústria que está ligada àquela rede de coleta. E essa vazão de esgoto total média ela também pode variar em relação a quais são os parâmetros, né, de projeção populacional, qual a projeção, por exemplo, de índice de atendimento de rede de coleta. Então, se eu atualmente na minha cidade tem 50% de rede de coleta e eu vou, né, ao longo dos anos projetar aumentar essa rede a chegar a 100%. Eu posso estimar um crescimento, por exemplo, de 10% ao ano ou de 5% ao ano. E à medida que eu vou aumentando essa rede de coleta, eu vou aumentando a população, vou aumentando a vazão de esgotos médias, vou aumentando qual é a extensão da rede coletora, então aumenta a vazão de filtração, aumenta a vazão industrial, caso haja o crescimento de zonas industriais na cidade. Então essas vazões de esgoto elas podem se alterar ao longo do tempo, ao longo da projeção, dependendo desses fatores. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do sistema de tratamento sanitário que está sendo implementado aqui em Natal. A gente tem aqui as tubulações, né, de rede coletora, de esgoto, que passa nas ruas, os interceptores de diâmetro maior. E esse sistema de esgotamento sanitário, ele vai abranger tanto a zona sul, leste e oeste, que a gente tem aqui embaixo, né, como também a zona norte aqui de Natal. Está projetada a utilização de 4 estações de tratamento e a transformação da ETA de Ponta Negra em uma estação elevatória de esgotos. Esses dados são de 2018. A parte azul é a rede já implantada no município de Natal. E a parte rosa aqui é a rede a ser implementada, que está sendo construída. Essas redes, então, de esgoto, elas vão ser ligadas a essas estações de tratamento da Ridinha, Jaguaribe, Jundiaí, Guarapes, a ETA do Baldo, que já existe, já está em funcionamento, e a ETA de Ponta Negra, que vai ser transformada em estação elevatória de esgotos. Só mostrando aqui um exemplo mais próximo da rede coletora da ETA Jaguaribe. Esses pontos roxinhos são as estações elevatórias projetadas. A rede coletora a ser implantada está aqui em cinza. E a gente vai ter a estação de tratamento de esgoto da ETA Jaguaribe, aqui próximo ao rio Potengi. Então, alguém conhece essa cidade aqui vista de cima? Tem aqui a indústria de Genipabu, por exemplo, né? Aqui o nosso rio Potengi, Zona Norte, parte da Zona Sul de Natal. Aqui, não sei se vocês sabem, né? O aeroporto. Próximo ao aeroporto, a gente tem aqui o aterro sanitário. E a Jaguaribe está sendo construída aqui próximo, né? Ao rio Potengi. Vendo mais de perto, ela já está na fase bem avançada de construção. Essa foto que eu tirei do Google, né, era de 2019, mas esse ano ela já está mais avançada. Esses jacantadores circulares aqui já estão quase praticamente prontos atualmente. E o esgoto a ser tratado nessa ETA vai ser encaminhado então para disposição final aqui no rio Potengi. A ETA do Baldo é uma ETA já existente, né, já em operação aqui na cidade. Localizada bem no meio urbano, né, aqui na região praticamente toda urbanizada, e o esgoto tratado por essa ETA também é lançado aqui no canal do Baldo, né, que vai também para o rio Potengi posteriormente. O tipo de tratamento da ETA Jaguaribe vai ser um pouco similar à ETA do Baldo, com reatores anaeróbios, a gente vai ver isso mais para frente. E aqui a gente tem outra ETA em Natal, que é a ETA Ponta Negra, que é aqui próximo ao Morro do Careca. A ETA de Ponta Negra já tem um tipo de tratamento diferente, que são utilizadas lagoas de estabilização de esgoto. E essa estação de tratamento, no sistema novo da CAERN, que vai ser implementada, vai ser transformada numa estação elevatória de esgotos.